Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui eu gostaria de compartilhar um texto com vocês aqui, um entendimento, para que nós possamos crescer em graça e conhecimento. E esse texto aqui ele é maravilhoso e ele se encontra em Salmos, no capítulo 1. E como de costume eu já vou lendo e explicando, né, que é para ganharmos tempo. Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante, ele já começa dizendo aqui bem-aventurado, ou seja, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? O im já começa com uma partícula negativa. Pio quer dizer fé, ou seja, alguém sem fé. Ou seja, o que caracteriza que eu estou sem fé? Quando eu, na verdade, não estou seguindo os ensinamentos de Cristo. Isso caracteriza uma pessoa ímpia, né? Então vamos lá. E nem se detém no caminho dos pecadores. Se deter no caminho dos pecadores. Deter no caminho, o caminho não é um estado de... não é um modo de estar, é um jeito de ir. Ou seja, se você se detém no caminho dos pecadores, provavelmente você está praticando alguma coisa que eles estão fazendo. E isso também fica muito claro quando o próprio Cristo lá... quando ele lavou os pés dos discípulos, né? E eles não queriam deixar que Jesus fizesse isso. E o próprio Cristo falou, se eu não lavar o pé de vocês não têm parte comigo. E isso profeticamente hoje eu entendo o que Cristo quis dizer. Lavar os pés, a palavra diz em João 15,3 que vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então se o próprio Cristo está lavando os seus pés, na verdade, isso indica o quê? Que ele está modificando seus caminhos, está limpando os seus caminhos. Então por isso que ele fez essa profecia de lavar os pés. Hoje eu consigo compreender, associar esse texto a esse que nós estamos vendo aqui. Então, não se deter no caminho dos pecadores é não andar do modo qual eles andam, praticando o que eles praticam. Então, nós temos que ser um povo separado aqui nessa terra, certo? Aí ele continua, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar na roda. Essa roda aqui, eu esqueci a palavra hebraica que está por trás disso agora, que quer dizer reunião. Ou seja, para eu não me assentar no meio da reunião dos escarnecedores. Então, muitos hoje, às vezes, insistem em fazer parte de coisas que não deveriam estar, locais que não deveriam estar. Então, se Cristo lavou os seus pés, se Ele limpou os seus caminhos, você tem que mudar, você tem que haver uma mudança na sua vida. Porque você tem que dar testemunho, você tem que mostrar esse mesmo Cristo a qual um dia você vai querer pregar. Porque não adianta você pregar se essas pessoas não verem do Jesus que você está falando em você. Porque a primeira coisa que eles vão fazer é olhar esse Jesus que você está pregando em você. Eles vão procurar em você. E é interessante que você veja isso. Que você dê esse testemunho. Porque não adianta você tentar pregar alguém, mostrar para alguém esse Cristo, se eles não veem isso na sua vida. Porque, claro, a tua pregação não vai ter valor algum. O versículo 2 ele continua dizendo assim, ó. Antes, primeiro ele fala, ó, felizes, né? Feliz será o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele coloca, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ó, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui a gente encontra já um montão de problema. Por quê? É como eu não me canso de dizer. Muitas das vezes a função id, na maioria dos que se dizem servos de Deus hoje, essa função id está comprometida porque o povo que se diz de Deus hoje não conhecem as Escrituras, eles não dominam as Escrituras. Então, como? Porque lá em Pedro, na carta de Pedro, ele já diz que você tem que estar pronto a justificar qualquer que seja a sua fé. Então, se você tem que estar pronto a justificar qualquer que seja a sua fé, você crê num Deus que a única coisa que Deus deixou para testificar dele aqui na terra é as Escrituras, são as Escrituras, melhor dizendo. Então, se você não conhece as Escrituras, como é que você vai testificar desse Deus? Como é que você vai falar do amor desse Deus que você diz servir e amar? Se você não conhece o que ele deixou, a cartinha que ele deixou, que na verdade isso aqui é um manual. Além de ser um manual, ainda é um mapa que conduz à vida eterna. E muitos hoje, os que dizem amar a Deus, negligenciam esse mapa. Como é que eu fico diante disso? O que eu faço diante disso? Mas vamos lá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Essa aqui é o que eu vejo pegar no maior número de pessoas assim que se dizem servos de Deus. Porque o povo hoje que se diz de Deus, eles não têm prazer nenhum na lei do Senhor. Porque a coisa mais difícil que eu vejo é um crente que gosta de conversar de assunto das Escrituras. E a maioria deles, às vezes, até quando conhece alguma coisa, é porque estão assistindo novela da Record.
Aí aprende as coisas todas deturpadas e depois querem discutir escritura com aquele que lê. Entendeu? Eu trabalhava mesmo com um rapaz que ele não conhecia quase nada da Bíblia, mas tinha alguns determinados pontos que ele falava assim com tanta ênfase que eu ficava bobo. Eu falei, de onde que ele está tirando isso? Depois que eu fui descobrir. É porque assistia a novela da Record. E provavelmente quando você já aprende algo errado, depois quando te apresentam um certo, provavelmente você não vai reconhecer como certo, porque você já aprendeu errado e normalmente isso vai enraizar em você. E aí que está o problema. Assistindo a novela da Record, você aprende errado, porque lá não está de acordo com o que a Bíblia fala. Entendeu? Não tá certo aquilo que está lá. Então, se alguém conhece as Escrituras, compara o que está dizendo lá. Compare e depois venha mostrar aqui para mim se está certinho com a luz das Escrituras, porque você vai ver que não está. Então, vamos lá. Então, a maioria dos crentes já ficam comprometidos na função ide por isso, porque o seu prazer não está na lei do Senhor. Porque hoje o crente consegue falar de futebol, fala de novela, fala de tudo, menos da lei do Senhor. Por incrível que pareça, né? No trabalho, muitas das vezes, quando eu puxo um assunto relacionado à Bíblia, os primeiros a saírem de perto são os que se dizem servos de Deus, os crentes. Os crentes são os primeiros a correr. E logo depois, é impressionante, quando você começa a mostrar as profecias, o que está acontecendo, as profecias bíblicas que estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz hoje, o ímpio, o que não é servo, eles acreditam e se interessam. O crente rapa fora. Porque hoje o crente, o que ele mais tem medo é da volta de Cristo. Eu não consigo entender por quê. Porque já que você espera a volta de Cristo, você tinha que ficar feliz, mas não. Porque eles acham que o crente... a volta de Cristo, no caso, vai atrapalhar o seu trabalho, que eu estou me formando na faculdade, que eu ainda não casei, que eu não comprei meu carro zero, não comprei minha casa própria, como o próprio Cristo falou para a gente não juntar nada aqui. Era para juntar no céu. E a única forma de você juntar tesouro no céu é conduzindo vidas a Cristo. Entendeu? É a única forma de juntar tesouro no céu. Não tem outra forma. Porque nada, o maior dinheiro desse mundo aqui, você não consegue comprar nada no céu, a não ser com almas adquiridas para o reino. E isso você só vai conseguir conhecendo as Escrituras, pregando. Entendeu? Porque a nossa função não é converter ninguém, mas pregar, essa função é nossa. Converter, essa função é do Espírito Santo de Deus. Mas como o Espírito Santo vai converter se você não vai lá pregar para quem precisa? Olha como é que a função está sempre comprometida. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O crente não está meditando nem de dia nem de noite, porque nós vemos aí que a coisa mais difícil é conversar com alguém que se diz povo de Deus, conversar da Bíblia, porque eles não conhecem a palavra do Deus deles. Aí continua aqui no versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Pois será como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Como é que uma árvore plantada junto a ribeiro de água? Aqui a própria palavra já vai explicando, ó, que ela vai dar o seu fruto na extração própria. Então, uma árvore ali na beira de um riacho, né, ela vai crescer bonita, com força, porque vai ter sempre água para a raiz dela puxar, então ela vai estar sempre bonita. Então, o que ele diz aqui, ó? Pois será como árvore. Como é que eu vou ser como árvore? Quando eu tiver prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Então ele já está dando uma pista aqui de como eu tenho que ser. Entendeu? Porque o Senhor nos vê como árvores. Tanto que você vê lá, ó, por exemplo, a Arca da Aliança lá atrás, ela era feita de madeira, tinha o cajado, tinha as tábuas da lei, que tinha os mandamentos, tinha a tampa, né? Tinha 2 querubins, né, guardando ali a tampa. Então, se o Senhor nos vê como árvore, lá atrás, a arca, né, que representava a presença de Deus, e hoje o que representa a presença de Deus na terra somos nós, então eu entendo que a arca, hoje somos nós, porque Deus habita dentro de nós. Então nós somos a arca, e a arca era de madeira. Então ela tinha aquelas 4 madeiras assim apontadas, que era para carregar sobre os ombros, né, e aquilo representava o quê? Que a presença de Deus é tomada por esforço. Tanto que Davi, ele foi tentar colocar, aumentou, né, essa madeira para carregar em cima dos bois, e quando caiu, Uzá, desavisado, foi lá colocar a mão, né? A intenção de Uzá foi boa. Olha que interessante isso. A intenção de Uzá foi boa, mas ele colocou a mão na arca para que a arca não caísse. Automaticamente, o que aconteceu com Uzá? Foi fulminado. Por que ele foi fulminado? Porque ele desobedeceu a ordem. Que ordem? Que somente sacerdotes e levitas poderiam tocar na arca. Entendeu? A intenção dele foi boa. Mas ele morreu, o Senhor o matou, porque desobedeceu. Então hoje, o que eu mais vejo são pessoas fazendo coisas que são contrárias às Escrituras, não é? É o que a gente mais vê.
e acham que é por ser um bom motivo Deus está recebendo. Por que não recebeu a história de Uzá? Ainda lembrando que Saul também. Né? Saul perdeu seu reinado por quê? Porque pegou animais para sacrificar, quando na verdade o Senhor falou para não trazer nada de lá. Não traga nada de lá. E Saul trouxe. E foi rejeitado. E perdeu seu reinado, consequentemente, por isso aí. Reinou 40 anos sem a presença do Senhor. Então, isso ficou claro aqui para nós, certo? Então, a presença de Deus é tomada por esforço, né? Aquela tampa da arca representa aberta, né? Lá dentro tem o cajado, né? Que é para conduzir. E também a lei, não é isso? Tem a lei lá dentro. Isso representa que a lei tem que estar dentro do nosso coração para que nós possamos não pecar contra Deus, como diz lá em Salmos 119, né? Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, veja bem, a palavra está dentro da arca. A arca somos nós. A tampa aberta, quer dizer, representa você servindo a Deus de qualquer maneira. A tampa fechada é você servindo a Deus como deveria. E revestida de ouro. Por quê? Porque você está revestido do poder de Deus. Que isso é o ouro. Isso é o que realmente vale. Isso é o que realmente é valioso para nós. E a presença dos querubins em cima da arca representa o quê? A guarda de Deus para conosco. Porque anjos são ministradores de Deus a nosso favor. Olha como é que são interessantes tudo isso. Então tudo tem um porquê nas Escrituras. Os mínimos detalhes do que está escrito tem sempre um porquê, mas a maioria das pessoas não se interessam em buscar o que quer dizer tudo isso. Então, nós seremos como árvores. E lá em Mateus 3, vale até a pena abrir, ó, Mateus 3, no versículo 10. Olha o que ele diz. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água. Aqui já vai mudando um pouquinho do assunto. Mas olha, veja bem. E também agora o machado está posto à raiz das árvores. O que ele quer dizer aqui? Quem é que corta uma árvore pela raiz ainda por cima com o machado? Não tem como. Não tem como você cortar uma árvore pela raiz ainda mais com o machado. É impossível que isso aconteça. Por quê? A raiz está oculta debaixo da terra, então o machado não vai se aplicar lá. Então o que ele está falando aqui? Se o machado está posto à raiz das árvores, o Senhor está enxergando onde você provavelmente não está vendo. Então, nada do que nós façamos ficará escondido aos olhos do Senhor. Por isso que ele está falando aqui do machado à raiz das árvores. E tanto que ele diz o quê? Ó? E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O que ele está falando aqui? Você não produz fruto. Então, se nós aqui seremos como árvores plantadas a ribeiro de água, eu entendo aqui o quê? Que nós somos árvores não para dar sombra, mas sim para dar frutos. E esses frutos vão ser cobrados de nós. Mas por conta de não conhecermos as Escrituras, nós daremos uma conta bem alta a se pagar por conta disso. Ó. E ainda aqui em Mateus 7... 17, se não me falha a memória, ó. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, isso aqui mais uma vez me indica que o Senhor nos vê como árvores. E ele estava dizendo aqui, ó, pois será como árvore, olha a comparação aqui novamente, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual seu fruto na estação própria. Dá o seu fruto na estação própria. Por quê? Dá o seu fruto na estação própria. Não adianta você sair para pregar naquela empolgação se você não conhece as Escrituras. Então, dá o seu fruto na estação própria. O que ele está falando aqui? Se prepare primeiro, santifique-se primeiro, conheça as Escrituras primeiro para depois você ir pregar. Porque se dependendo de quem você for pregar no meio da rua, por exemplo, ó, eu conheço um rapaz maçom que domina muito bem as Escrituras. Ele era maçom até, mas dominava bem as Escrituras. E tem ateu aí, por exemplo, ó, muitos dos ateus, eles dominam muito mais as Escrituras do que até o próprio servo de Deus. Por quê? Eles pegam as Escrituras, eles estudam para poder contrariar aquele que diz que é servo do Senhor. Aí como que nós daremos conta de falarmos com um ateu se nós não conhecermos as Escrituras? Então, hoje eu vejo o quê? O povo de Deus não tem prazer na lei dele. E o povo que não se diz de Deus conhece mais das Escrituras do que o povo que se diz que é. Como é que a gente fica diante disso? Ó, então ele fala aqui, ó, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, prepare-se. Não adianta você dar um fruto temporão. Porque um fruto temporão, por exemplo, vamos supor que você pegou uma goiaba fora da época, ela vai estar muito dura, você não vai comer. Temporã. Ela não está na estação própria, não está certo, não amadureceu. E se não amadureceu, você não vai comer porque vai estar dura.
Entendeu? E se for um outro tipo de fruta, por exemplo, assim, uma maçã, vai estar aguada. Você não vai conseguir comer. Dependendo da fruta, vai dar cica. Então ele está falando aqui, ó, que dê o seu fruto na estação própria. Então prepare-se primeiro, antes de você tentar sair para pregar para alguém. É disso que ele está falando aqui. Entendeu? Ele não vai cobrar nada de você porque tem um processo de preparação. E esse processo de preparação consiste em você conhecer as Escrituras. Porque através das Escrituras, você conhecendo, praticando, santifica. Santificando, o Espírito Santo habita em você. Habitando o Espírito Santo em você, você pode sair para buscar outras almas. É simples assim. E juntando as outras almas, para Deus, claro, o que acontece? Caracteriza você juntando o teu tesouro no céu. É assim que funciona. Não tem outro meio. E vamos lá. Ó. E cujas folhas não caem. Você vê, ó. Tudo aqui é natural. A única parte aqui que fica sobrenatural é cujas folhas não caem. Que tipo de árvore que a árvore não cai? Que tipo de árvore que as folhas não caem? É quase... Não dá para entender. Mas se você voltar um pouquinho atrás, ó, olha só. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Então, o único sobrenatural aqui é cujas folhas não caem. Então, por que o sobrenatural? Porque o Senhor, a mão do Senhor, ela vai estar estendida para você. Quando você estiver enquadrado no que Ele quer. Aí sim o sobrenatural. Presta atenção que o sobrenatural de Deus só veio depois de tudo isso acontecer. Ou seja, primeiro passo tem que ser sempre meu, tem que ser sempre nosso. Nós temos que tomar decisão, nós temos que nos converter, nós temos que abandonar, nós temos que conhecer as Escrituras, nós temos que santificar, porque eu vejo um montão de gente aí, ah, Espírito Santo me livra disso, mas vai lá onde está a tentação. Meu Deus do céu, não funciona assim. O Espírito Santo não vai te tirar de lugar nenhum. Quem tem que tirar é você, você tem que sair. Ele não vai tirar você de canto algum. Nunca ele vai fazer isso. Porque na tentação sempre vai vir um escape. Mas o crente sempre olha para onde está a tentação e não olha para o escape. O escape está sempre ali. Se você não resiste, não vá até lá. Simples assim. É tentação para você? Passa de largo, some. Volta aqui como diz aqui, ó. No Provérbios 4, 14 e 15, se não me falha a memória, ele concorda totalmente. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá. Ó. Provérbios 4. Vê se é isso mesmo. Provérbios 4, no versículo 14. Ó. Não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o. Por que ele está mandando evitar? Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Por quê? Provavelmente pode ser tentação para você. E se é tentação, evita-o, desvia-te e passa de largo. Poxa, olha os conselhos que está te dando. Então não existe super-herói da fé. Você tem que se guardar. E o Espírito Santo, se você não se guardar, ele não vai te ajudar. O Espírito Santo não vai arrancar assim, peraí, não é para você fazer isso aqui, arranca e tira você dali. Não é assim que funciona. Entendeu? Senão não existia perseverança. E a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que perseverar? Porque você vai ter que brigar. E a maior briga que você vai ter vai ser contra você mesmo. Porque as suas concupiscências, se você der bobeira, ela vai te vencer. E se te vencer, para onde você vai parar? Vai ser cortado e lançado no fogo. Porque como nós estávamos falando aqui, a árvore que nós somos é para dar fruto. E que fruto é esse? Nós não fomos feitos para dar sombra. Vamos lá. Cujas folhas não caem. Então esse é o sobrenatural de Deus agindo em favor daquele que obedece às suas escrituras. Ou seja, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E tudo quanto fizer prosperará. Esse prosperará aqui é dar certo, tá? Não vem de você ficar rico, ter carro novo, mansão. Não, não é isso que ele está falando aqui. Porque Cristo não morreu na cruz para dar casa nova nem carro novo para ninguém. Cristo morreu na cruz para pagar a dívida que era nossa, para que um dia, se nós nos convertermos e seguirmos o que ele mandou, aí sim caracteriza a fé, caracteriza que nós estamos crendo no sacrifício dele, e aí sim abrirá a porta de salvação para cada um de nós. Isso é fé. Isso é santificar. Isso é negar as suas concupiscências. É desse jeito que funciona. Vamos lá. Aí versículo 4. Não são assim os ímpios. Quer dizer, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aí a moinha que o vento espalha. Olha que interessante isso. A moinha que o vento espalha. Aí tem um texto agora que eu não recordo a referência dele, que fala para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Né? Por quê? Como a palha ela é levada para lá, para cá, o vento sacode, hoje os crentes estão assim, levados por qualquer ventinho de doutrina.
Entendeu? Corre para lá, corre para cá, corre para ali, vem para cá, volta para cá, vai para lá, entendeu? Mas não conhece as escrituras. Então, a Bíblia não, vamos falar do Senhor. O Senhor nos deu um corpo. E o corpo, dentro desse corpo que o Senhor nos deu, existe um cérebro. E esse cérebro é para ser usado, é para trabalhar. E se nós prestarmos atenção, o nosso corpo sem exercício, ele começa a ficar ruim, começa a dar dores nas juntas, começa a dar uma série de problemas por falta de exercício, não é isso? E o cérebro não é diferente. O cérebro é para se exercitar. Então, se o Senhor te deu um cérebro, é para você pensar. Então, por que as pessoas hoje vão para dentro das igrejas e ficam verdadeiros animais irracionais? Porque eles não são capazes de pensar, eles não são capazes de ler, eles não são capazes de buscar o contexto do que a Bíblia está querendo dizer para cada um de nós. Eles não são capazes. Por quê? Eu não preciso ler a Bíblia porque meu pastor está lendo. Eu não preciso estudar o contexto porque o pastor ensina. Como é que diz isso? Não é assim que funciona. Porque, isso é um costume romano, tá? Porque os romanos, só a liderança conhecia as escrituras. Mas se você for buscar o costume judaico, e é esse que nós deveríamos entender, porque Jesus era judeu, então nós deveríamos aprender com os judeus, tá? Não judaizar, mas aprender com eles. Olha para eles para você ver. Qualquer judeuzinho de 12 anos, aí tu pode rasgar a Bíblia, pega qualquer judeuzinho lá que eles vão escrever de novo. Facilmente. Entendeu? Qualquer judeuzinho de 12 anos. Não precisa nem ser um homem, não. Um garoto. 12 anos. Entendeu? E o crente hoje? A palavra era para estar no coração. Porém, está? Não está. Esse é o problema. Se hoje tocar fogo nas Bíblias, a maioria vai ficar sem poder seguir nada, porque não tem a Bíblia no coração. Não tem a palavra escondida dentro do peito para não pecar contra o nosso Deus. E aí é que começa o problema. Então, desculpa. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, se você está dentro de uma igreja, sem pensar, sem ler as escrituras, seguindo a ideia de alguém, e não busca as escrituras por si próprio, você está como a moinha que o vento espalha. A palha que o vento espalha. Você está como isso. É o que ele está falando aqui. Porque como? Se eu não me engano, em Atos 17:11 diz lá que os bereanos eles foram mais nobres do que o povo de Tessalônica. Por que era mais nobre? Porque o povo bereano, eles anotavam as escrituras, anotavam o que está sendo dito, pregado a eles, eles anotavam, conferiam com as escrituras para saber se essas coisas eram assim. Ou seja, e o crente hoje? Qualquer coisinha, nós vemos hoje, teve pastor aí que cuspiu dentro da boca de fiéis, o outro mandou o fiel comer grama, o outro andava nas costas dos fiéis porque dizia que o chão tinha demônio, entendeu? Então, nós vemos uma série de absurdos, né? Pessoas buscando rosa ungida, água ungida, né? Pagando caríssimo por essas coisas, quando na verdade isso não tem unção. O poder de Deus, Cristo, quando foi assunto aos céus, ele escolheu compartilhar o poder dele conosco, não com objetos. O que tem valor para Cristo somos nós, não são os objetos. Entendeu? Então, os homens hoje ainda botam a unção dos objetos, né? E o que é pior, ainda vendem. O que contraria totalmente as escrituras. Fica complicado o negócio desse jeito. Por exemplo, aquela cura, né? A cura da mulher que sofreu de um fluxo de sangue durante 18 anos já, né? Cristo só passou por ali quando ela já não tinha mais nenhum real, não tinha mais nenhum dinheirinho para poder pagar por nada. E Cristo só passou por ali nesse momento. Será que Cristo errou? Será que Cristo se enganou? Ou ele não sabia que ela já estava sem dinheiro? Ou será que, na verdade, essa é a mais correta, ele não tinha nada a ver com o dinheiro dela, ele só passou ali para mostrar. Deixou ela gastar tudo para ela ver que da onde que vem a verdadeira cura. E essa cura hoje, ela pode não ser carnal na tua vida, né? Alguma doença, não sei, ela pode não ser curada, mas uma coisa é certa. Se partirmos desses olhos, se partirmos desse mundo, fechando os olhos aqui, se tivermos Cristo, aí sim nós teremos curado. Sabe por quê? Porque iremos morar com o nosso Senhor. Receberemos um corpo glorificado e moraremos com Ele. Essa é a maior cura que Cristo nos prometeu. Entendeu? Então, quando Ele fala que é nos curar, é da doença do pecado. Mas Ele pode curar a sua doença hoje. Ele pode fazer isso. Mas é o propósito? Não. O propósito de Cristo é salvação. Mas Ele pode te curar. O propósito de Cristo é te dar um carro? Não. Mas Ele pode te dar. Ele tem poder. Então a gente precisa compreender esse tipo de coisa. Vamos lá. 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, não subsistirão, não ficarão de pé. Por quê?
Porque estarão sem Cristo. Eles não ficarão de pé. Está dizendo aqui, ó, e nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Congregação dos justos fala de um ajuntamento. Esse ajuntamento vai ser uma reunião. E essa reunião dos justos, ou seja, aqueles que receberam Cristo, o que for pecador não vai poder ficar lá, não vai ficar de pé. É o que ele está falando aqui. Então, hoje é o momento de você se converter. Hoje é o momento de você verdadeiramente receber a Cristo. Não receber o Espírito Santo como esse povo ensina, né? Hoje a pessoa não tem domínio próprio, a pessoa é irada, iracunda, é cheio de problema, mas acha que está cheio do Espírito Santo porque rola, sapateia, unção de leão, unção de cobra, unção de formigueiro. Tem um montão de tipo de unção aí que nenhuma delas é tão mistério isso que nem a Bíblia sabe onde está. Entendeu? Acho que nem Deus sabe, né? Porque não é possível. Então, quando mostra os dons do Espírito, o primeiro dele é de sabedoria e ciência. Ciência do quê? Das Escrituras. É disso. Depois vem discernimento de espírito. Nenhum deles fala de pular, rodar, sapatear, entendeu? Marchar, como eles dizem aí, né? Marchar para quebrar, desfazer macumbaria. Aonde? Eu não vi Cristo fazendo isso, não vi os apóstolos fazendo isso, não vi ninguém fazendo isso, só o povo de hoje. Então, aí fica complicado, né? Ainda que se viesse um anjo do céu pregando um evangelho diferente desse que já está posto, seja considerado como anátema. Então, tá cheio de novidade hoje. Mas o povo não consegue identificar. Por que o povo não consegue identificar? Porque não tem as escrituras. E sem as escrituras você fica vulnerável a esse tipo de coisa. É complicado demais, mas vamos lá. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, será destruído, perdido, exterminado. É um negócio complicado, né? Esse perecerá vem do hebraico abad. Ó, que coisa complicada isso daqui. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Então, claro, o Senhor está te observando em tudo que você faz, então Ele conhece o teu caminho. Lembrando também que nós não somos justos, tá? Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, tá? Porque ainda que nós tentamos, né? E nós temos que tentar nos santificar, abandonar tudo aquilo que não procede da parte de Deus, nós precisamos e temos que fazer isso, mas ainda assim nunca seremos justos. Porque a Bíblia também fala que não há um justo sequer. Não há um. Se não há um, entendeu? Mas nós somos justificados. Justificados em quê? No sacrifício de Cristo, porque toda lei ela aponta para Cristo. E se aponta para Cristo, então eu tenho que olhar para Ele, que eu só posso entrar na salvação, no gozo eterno, na morada do Senhor, através de Cristo Jesus, porque Ele é a porta. Sem Ele, nada podeis fazer. É exatamente dessa forma. Tá bom, meus irmãos? Então, eu espero que esse breve texto aí venha nos ajudar e que o Senhor nos abençoe a cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.